Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. A adição algébrica de radicais é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos juntos ampliar o nosso conhecimento. Adição algébrica de radicais. Antes de iniciar os nossos cálculos, o primeiro passo é identificar radicais semelhantes. Veja estes dois radicais. Eles são semelhantes porque eles têm o mesmo índice, 3, 3, e o mesmo radicando, 7, 7. Nós não consideramos os fatores externos, no caso 5 e o menos 2, para identificar radicais semelhantes. Nós olhamos apenas se os índices são iguais e se os radicandos são iguais. Em caso afirmativo, nós dizemos que os radicais são semelhantes, correto? Diante deste conhecimento, vamos nesta atividade identificar os radicais semelhantes. Vamos ligar os radicais da primeira coluna aos seus semelhantes na segunda coluna. Raiz quadrada de 5. O primeiro radical, ele é semelhante com raiz quadrada de 5. Veja que eles têm o mesmo índice. Nós sabemos que quando não aparece número no índice, é porque é o número 2. Temos no primeiro radical o índice 2, no segundo radical do mesmo modo, o índice 2. E nós temos no primeiro radical o radicando 5 e no segundo radical o radicando 5. Por isso, esses dois radicais são semelhantes. Nós não consideramos, como eu falei, o fator externo. Segundo radical, raiz quarta de 3. Ele é semelhante a raiz quarta de 3, pelo mesmo motivo. Tem o mesmo índice, 4, 4, e o mesmo radicando, 3, 3. Os fatores externos, 2 e menos 6, nós não consideramos. Próximo radical, raiz quarta de 11. Ele é semelhante com raiz quarta de 11. Mesmo índice e mesmo radicando, correto? E o último radical, raiz quadrada de 3, é semelhante a raiz quadrada de 3. Mesmo índice, 2, 2, e mesmo radicando, 3, 3. Sabendo identificar radicais semelhantes, vamos iniciar os nossos cálculos. Veja esta primeira expressão. Nós só podemos adicionar algebricamente dois ou mais radicais se eles forem semelhantes. Logo, o primeiro passo que devemos tomar antes de realizar a adição algébrica é saber se os radicais são semelhantes. Neste exemplo, nós percebemos que os radicais são semelhantes, raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7. Logo, eu posso efetuar o cálculo. Para efetuar o cálculo, nós calculamos os fatores externos. Nós temos mais 5 no primeiro radical, positivo porque quando não aparece sinal, o número é positivo. Nós temos mais 5 no primeiro radical e menos 8 no segundo radical. Nós devemos calcular a adição algébrica de números inteiros, como nós já estudamos. Mais 5 menos 8. Quanto é mais 5 menos 8? Lembrando que o número positivo representa o que a gente tem e o número negativo representa o que a gente está devendo. Nós utilizamos o número positivo para pagar o que está devendo. Nesse caso, o mais 5 não é suficiente para pagar toda a dívida de menos 8. Logo, vai ficar devendo ainda 3. Por isso, o resultado de mais 5 menos 8 é menos 3. Menos porque ficou devendo, correto? Então, após realizar a adição algébrica dos fatores externos, mais 5 menos 8, e colocar o resultado destes números, nós conservamos o mesmo radical. E assim, resolvemos a adição algébrica de radicais. Viram? É simples assim.
Antes de ir para a nossa próxima expressão que eu preparei como exemplo, vamos recapitular a adição algébrica de números inteiros. Nós temos aqui mais 12 mais 18. Dois números positivos nós somamos e conservamos o mesmo sinal. 12 mais 18 é igual a 30, conservamos o mesmo sinal, mais 30. Dois números negativos, nós também somamos e conservamos o mesmo sinal. Temos então como resultado menos 15. 8 mais 7 igual a 15 e conservamos o mesmo sinal negativo. Agora, quando temos um número positivo e um número negativo, nós sempre subtraímos e conservamos o sinal do número do módulo maior. 20 menos 5 é igual a 15. Como 20 tem um módulo maior do que 5, nós pegamos o sinal do 20. Mais 15. Mais 30 menos 35. Outra vez, nós temos um número positivo e um número negativo. Vamos subtrair e pegar o sinal do número de módulo maior. Como não é possível fazer 30 menos 35, nós vamos fazer 35 menos 30, que é igual a 5. E pegamos o sinal do número de módulo maior. 35 tem um módulo maior do que 30. Vamos pegar o sinal do 35, então. Eu costumo explicar para os meus alunos isso que nós acabamos de efetuar de uma forma mais significativa. Eu falo para os meus alunos que nós consideramos o número positivo como crédito, como valores que nós temos, e números negativos como dívidas, valores que nós estamos devendo. Sendo assim, neste primeiro caso, nós temos dois créditos. É como se eu tivesse R$ 12 em um bolso e R$ 18 em outro bolso. No total, eu tenho R$ 30. E para dizer que eu tenho aquele valor, o sinal que eu coloco é positivo. No outro exemplo, eu tenho duas dívidas, porque são dois números negativos. É como se eu estivesse devendo R$ 8 para João e R$ 7 para Pedro. O total da minha dívida é 15. Para eu saber o total da minha dívida, eu tenho que somar 8 mais 7, 15. E para saber que eu estou devendo, o sinal tem que ser negativo, correto? Se eu errar e colocar o sinal positivo, vai ficar parecendo que eu não estou devendo R$ 15. Eu estou afirmando que, ao invés de estar devendo, eu tenho aquele valor, correto? Então, tome cuidado. Dois números negativos, eles vão gerar outro número negativo, correto? Quando eu tenho um número positivo e um número negativo, eu utilizo o número positivo para pagar o número negativo. Ou seja, eu utilizo o dinheiro que eu tenho para pagar o que eu estou devendo. Se eu tenho 20 e eu vou pagar uma dívida de 5, eu vou ficar com 15. Como sobrou dinheiro para mim, o sinal é positivo. Mas às vezes o dinheiro que nós temos não é suficiente para pagar o que estamos devendo. Como nesse caso, eu tenho 30, mas estou devendo 35. O que vai acontecer? Eu vou utilizar o 30 para pagar minha dívida. Só que nesse caso, 30 não dá para pagar uma dívida de 35. Eu vou continuar devendo ainda 5, correto? E o sinal tem que ser negativo porque eu ainda estou devendo, correto? Então, vocês podem fazer de qualquer uma dessas formas que eu acabei de explicar. O importante é vocês encontrarem o resultado corretamente. Vamos para a nossa próxima expressão. Nós temos aqui estes radicais. Como eu falei, nós temos que verificar se os radicais são semelhantes antes de realizar a adição algébrica. Note que todos os radicais que apareceram nessa expressão, eles são semelhantes, porque tem o mesmo índice, 3, 3, 3, 3, e o mesmo radicando, 2, 2, 2, 2. Sendo assim, eu posso realizar a adição algébrica dos fatores externos. O fator externo ao primeiro radical, quando não aparece, é mais 1, correto? Mais 1. No segundo radical, menos 7. No terceiro radical, o fator externo mais 4. E no quarto radical, o nosso fator externo é menos, já temos o sinal de menos, 1. Quando não aparece, é 1. Vamos então calcular mais 1, menos 7, mais 4, menos 2. Nós podemos calcular os positivos primeiramente, para saber quando nós temos, e depois os negativos para saber quanto estamos devendo. Vamos lá? Mais 1 mais 4 é igual a mais 5. Nós temos mais 5.
Menos 7 menos 1 é igual a menos 8. Nós estamos devendo 8. Mais 5 menos 8. O que eu tenho para pagar a dívida não é suficiente. Eu vou ficar devendo ainda 3. Correto? A seguir, eu conservo o mesmo radical, raiz cúbica de 2. Viram como é fácil resolver uma adição algébrica de radicais? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Veja esta expressão. Percebemos que todos os radicais não são semelhantes. Vejam, este radical não é semelhante a este radical porque os radicandos são diferentes. Este radical também não é semelhante a este radical porque os radicandos são diferentes. Mas eu percebo também que este radical é semelhante a este radical, porque tem o mesmo índice 3 e o mesmo radicando 5. E este radical é semelhante a este radical, porque tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Temos também números que não estão acompanhando radical, como o menos 10, o menos 15 e o mais 6. Esses três números que estão sem acompanhar radical, eu vou adicioná-los algebricamente. Correto, pessoal? Como eu falei, nós só podemos adicionar os radicais que são semelhantes. Sendo assim, por uma questão de organização, eu vou juntar os radicais que são semelhantes. Primeiro radical, menos raiz cúbica de 5. Eu vou escrever junto a ele o radical que é semelhante a ele, raiz cúbica de 5, e levo junto o sinal que o acompanha, menos raiz cúbica de 5. Próximo, raiz cúbica de 7. Escrevo o sinal acompanhando esse radical, menos raiz cúbica de 7. E junto a ele eu vou escrever o seu semelhante, raiz cúbica de 7. E acompanhando esse radical, o seu fator externo, mais 6 raiz cúbica de 7. Por fim, eu escrevo os números que estão sem acompanhar radical, menos 10, menos 15, mais 6. Vamos efetuar agora a adição algébrica dos radicais semelhantes. Nós temos no primeiro radical o fator externo, como eu falei, quando não aparece é 1. Menos 1 e menos 1. Menos 1 é igual a menos 2 e conservamos o mesmo radical, raiz cúbica de 5. Os outros dois, nós temos menos 1 e mais 6. Menos 1 e mais 6 é igual a mais 5, porque o mais 6 paga o menos 1 que está devendo e ainda sobra mais 5. E conservamos o mesmo radical, raiz cúbica de 7. E agora vamos calcular os três números que estão sozinhos, sem acompanhar radical. Nós temos menos 10 menos 15 dá menos 25. Escrever aqui para a gente não esquecer. Agora, menos 25 mais 6. O mais 6 é o valor que eu tenho para pagar minha dívida de 25. Não é suficiente. Vou ficar devendo ainda menos 19. Correto, pessoal? A forma mais simples de escrever esta expressão é esta que nós acabamos de calcular. Nós não podemos reduzir mais porque este radical é diferente deste radical, eles não são semelhantes e este é um termo que está sozinho, sem radical. Não posso mais efetuar os cálculos, correto? A seguir, nós vamos resolver algumas adições algébricas em que é necessário simplificar os radicais primeiramente. Por exemplo, nesta expressão, os radicais raiz quadrada de 50 e raiz quadrada de 32 não são semelhantes, porque os radicandos são diferentes. Nós sabemos que só podemos resolver a adição algébrica de radicais se os radicais forem semelhantes. Nesse caso, o que fazer? Vamos deixar assim? É claro que não.
Em expressões como essas, nós precisamos simplificar os radicais primeiramente, para que no final, após as simplificações, nós possamos obter radicais que sejam semelhantes e assim poder realizar a adição algébrica. É isso que nós vamos fazer neste momento. Vamos simplificar os radicais. Primeiro, raiz quadrada de 50. Vamos utilizar esse espaço aqui abaixo como se fosse o nosso rascunho. Raiz quadrada de 50. Para simplificar um radical, é necessário fazer a decomposição do radicando, como nós já aprendemos em outra aula. Vamos fazer a decomposição do radicando aqui nesse espaço. 50 dividido por. Nós já sabemos que para fazer a decomposição, nós começamos a divisão por 2, se for possível. E a seguir, pelo restante dos números primos, por 3, por 5, por 7 e assim por diante. 50 dividido por 2 é igual a 25. 25 não pode ser dividido por 2 nem por 3, porque a divisão não é exata. E na decomposição, nós só realizamos divisões exatas. Se o 25 não pode por 2 nem por 3, o próximo número é o 5. E 25 pode ser dividido por 5. Vamos lá. 25 dividido por 5 é igual a 5, divisão exata. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Encontramos a seguinte decomposição: o 2 uma vez e o 5 duas vezes. A seguir escrevemos o radical. No lugar do 50, escrevemos o que nós encontramos na decomposição. O 2, que apareceu uma vez, vezes o 5, que apareceu duas vezes. E para indicar que o 5 apareceu duas vezes, nós colocamos o expoente 2. Como o expoente é igual ao índice, nós retiramos a base desse expoente de dentro do radical e mantemos o radical com a base que não pode ser retirada. Vamos lá? Então, retiramos o 5 e conservamos o radical com a base 2. Simplificamos o radical. Raiz quadrada de 50, em sua forma mais simples, é 5 raiz quadrada de 2. Escrevemos isso que nós encontramos aqui no campo da nossa expressão. 5 raiz quadrada de 2. Conservamos o sinal de mais. Vamos fazer agora a simplificação do nosso próximo radical, raiz quadrada de 32. Vamos escrever também o seu fator externo aqui no nosso rascunho, para que ele também seja efetuado. Vamos inicialmente fazer a decomposição do nosso radicando. 32. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 igual a 1. Encontramos na decomposição do 32 o número 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A seguir, conservamos o fator externo, o radical, e no lugar do 32 escrevemos o número 2, que apareceu 5 vezes. Para indicar que o 2 apareceu 5 vezes, nós escrevemos o número 5. A seguir, nós observamos que o expoente é maior do que o índice. E nós já sabemos que quando isso acontece, do expoente ser maior do que o índice, é necessário fazer uma mudança, de maneira que esse expoente seja igual ou menor ao índice. É isto que nós vamos fazer.
Primeiramente, repetimos novamente o fator externo, o radical, escrevemos a base 2 e no lugar do expoente 5 escrevemos o número 2 para ficar igual ao índice, que também é 2. Fazemos vezes, conservamos novamente a base e mais uma vez escrevemos o expoente 2. Completando no expoente 2 mais 2, 4. Falta mais um para completar o 5. Por isso, escrevo novamente vezes a base 2 para completar o expoente 5. Não precisa escrever o 1 no expoente. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Vamos aumentar o tamanho aqui do radical para cobrir todos os termos que estão no radicando. A seguir, nós vamos retirar do radical as bases cujos expoentes são iguais ao índice. Por isso, eu vou tirar essas duas primeiras bases e esta terceira base eu vou conservar no radicando, dentro do radical. Conservamos o fator externo 3. Vamos retirar agora as duas bases. Conservo o sinal de vezes, 2 vezes 2, correto? Conservo o radical e dentro dele a base que não pôde sair. Igual. Vamos agora multiplicar os fatores externos. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 igual a 12. E conservamos raiz quadrada de 2. Simplificamos o nosso radical, encontramos 12 raiz quadrada de 2. Escrevemos no campo da nossa expressão, 12 raiz quadrada de 2. Observe, pessoal, que após as nossas simplificações, nós obtemos dois radicais semelhantes, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Sendo assim, é possível fazer a adição algébrica de radicais. Vamos lá? Eu tenho aqui mais 5 e mais 12, que é igual a mais 17. E repete o mesmo radical. Pronto, resolvemos a nossa adição algébrica de radicais. Vamos para o nosso próximo exemplo. Veja essa expressão. Temos os radicais, raiz cúbica de 81, raiz cúbica de 54, raiz cúbica de 24 e raiz cúbica de 128. Todos esses radicais são diferentes, nenhum deles é semelhante. O que nós vamos fazer para realizar a nossa adição algébrica, tendo em vista que nós só podemos calcular a adição algébrica se os radicais forem semelhantes? Nós temos que, igual no exemplo anterior, fazer a simplificação de cada um desses radicais, com o objetivo de, no final, obter radicais semelhantes em que seja possível calcular a adição algébrica. Então, vamos lá? Vou apagar isso que nós fizemos do exemplo anterior para a gente ter um maior espaço. Pronto. Conservamos o sinal de menos e vamos levar 3 raiz cúbica de 81 aqui para o nosso rascunho para fazermos a simplificação. Vamos fazer a decomposição do nosso radicando. 81. 81. Vamos iniciar a divisão por 3, porque 81 é um número ímpar e número ímpar não é divisível por 2. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Encontramos, na decomposição do 81, o número 3, 1, 2, 3, 4 vezes. A seguir,
Conservamos o fator externo, o radical com o mesmo índice. Não podemos, de maneira nenhuma, esquecer do índice, porque uma vez esquecido, vai ficar sendo 2. Já sabemos que, quando não aparece número no índice, é 2. No lugar de 81, escrevemos o número 3 elevado à quarta potência, porque o 3 apareceu 4 vezes em nossa decomposição. Percebemos que, neste caso, o expoente é maior do que o índice. Vamos escrever este expoente de maneira que ele fique igual e menor ao índice, correto? Conservamos o nosso fator externo, 3, o radical, o mesmo índice 3, a base 3, e no lugar do expoente 4, eu vou escrever 3 para ficar igual ao índice. Mais outra vez, eu escrevo vezes a base e agora eu vou completar o expoente 4. Se eu já escrevi 3, falta mais 1 para completar o 4. 3 mais 1 igual a 4. Não há necessidade de escrever o 1 no expoente. Agora, nós vamos tirar do radical a base cujo expoente é igual ao índice. Veja que esta base aqui pode ser retirada do radical, porque o expoente é igual ao índice. Já esta outra base, ela vai permanecer. Conservamos o fator externo, multiplicamos ele pelo fator que nós vamos tirar do radical, essa base 3, e conservamos o radical com o mesmo índice para a base 3 que não pôde sair. Efetuamos a multiplicação dos fatores externos, 3 vezes 3 é igual a 9, e conservamos o mesmo radical, raiz cúbica de 3. Simplificamos o nosso radical e vamos escrever o que nós encontramos aqui no campo da expressão. Já tínhamos conservado o sinal de menos, agora escrevemos 9 raiz cúbica de 3, correto? A seguir, vou conservar o sinal de mais e fazer a simplificação do nosso próximo radical. Raiz cúbica de 54. De igual modo, vou fazer a decomposição do 54. 54 dividido por 2 é igual a 27. 27 dividido por 3 agora é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Encontramos na decomposição do 54 o número 2 uma vez e o número 3 uma, duas, 3 vezes. A seguir, conservamos o radical, o mesmo índice, e no lugar do 54 nós colocamos o número 2, que apareceu uma vez na decomposição, vezes o número 3, que apareceu 3 vezes. Por isso, elevado à terceira potência. Vamos aumentar um pouquinho o radical. Observando o expoente, nós percebemos que ele já é igual ao índice. Vamos, então, retirar a base, cujo expoente é igual ao índice, e conservar o radical com a base que não pode ser retirada. Retiramos a base 3, conservamos o radical com o mesmo índice e conservamos a base 2, que não pôde sair. Encontramos 3 raiz cúbica de 2. Vamos escrever no campo da nossa expressão. 3 raiz cúbica de 2. Conservamos o sinal de menos e vamos para o nosso próximo radical, raiz cúbica de 24.
Raiz cúbica de 24. Vamos fazer a decomposição do número 24. 24 dividido por 2 é igual a 12. Por 2 é igual a 6. Por 2 igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Escrevemos o nosso radical, o mesmo índice 3, e no lugar do 24, nós vamos escrever o número 2, que apareceu 3 vezes. Fazemos 2 elevado à terceira, vezes o número 3. Como o número 3 apareceu apenas uma vez, não há necessidade de escrever o expoente 1. Igual. Percebemos que o expoente também é igual ao índice. Vamos retirar a base, cujo expoente é igual ao índice, e manter a outra base. Retiramos a base 2, conservamos o mesmo radical com o mesmo índice e a base 3 que não pôde sair. Escrevemos o que nós encontramos no campo da nossa expressão. 2 raiz cúbica de 3. Conservamos o sinal de menos e vamos simplificar agora o nosso último radical. Vamos escrever 5 raiz cúbica de 128 aqui em nosso rascunho para realizarmos a nossa simplificação. Vamos fazer a decomposição do nosso radicando. 128. 128. Dividido por 2 é igual a 64. Dividido por 2 igual a 32. Por 2 é igual a 16. Por 2 é igual a 8. Por 2 igual a 4. Por 2 igual a 2. Por 2 é igual a 1. Note que na decomposição do 128, encontramos o número 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Daí, seguimos. Conservamos o 5, que é o fator externo, o radical com o mesmo índice 3, e no lugar do 128, escrevemos o 2 elevado à sétima, porque o 2 apareceu 7 vezes. Nesse caso, o expoente é maior do que o índice. Vamos escrever este expoente de maneira que ele fique igual ao índice e menor. Conservamos o fator externo, por 5, o radical com o mesmo índice 3, escrevemos a base 2 e no lugar do 7 escrevemos o número 3 para ficar igual ao índice, vezes mais outra base 2, colocamos outro 3 no expoente e assim completamos 3 mais 3, 6. Para completar o expoente 7, falta apenas 1 no expoente. Por isso, fazemos vezes outra base 2 e o 1 no expoente que não precisa ser escrito. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Após essas mudanças, vamos retirar do radicando as bases cujos expoentes são iguais ao índice. Vou retirar estas duas primeiras bases e manter a terceira. Escrevemos o 5 vezes, vamos retirar agora os fatores, 2 vezes 2. Escrevemos o radical com o mesmo índice 3 e conservamos a base que não pôde sair. Igual, vamos multiplicar agora os fatores externos. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. E conservamos o mesmo radical, raiz cúbica de 2. Simplificamos o nosso radical e encontramos 20 raiz cúbica de 2.
Vamos escrever isso que nós encontramos no campo da nossa expressão. 20 raiz cúbica de 2. Após estas simplificações, nós notamos que este radical é semelhante a este radical, porque tem o mesmo índice e o mesmo radicando. E esse outro radical é semelhante a este radical, porque tem o mesmo índice, 3, e o mesmo radicando, 2. Esses radicais que são semelhantes, nós podemos realizar a adição algébrica entre eles. Vou apagar esses cálculos que nós fizemos para termos um espaço maior. Por uma questão de organização, vamos escrever abaixo os radicais que são semelhantes juntos. Temos aqui menos 9, raiz cúbica de 3 e o seu semelhante, menos 2, raiz cúbica de 3. Escrevemos agora os outros dois, mais 3, raiz cúbica de 2, junto com menos 20, raiz cúbica de 2. Se vocês acharem que não é necessário juntar os que são semelhantes por uma questão de organização, vocês podem efetuar a adição algébrica do jeito que eles estão. Agora tomem cuidado para não confundir. Eu acho que fazendo dessa forma fica mais organizado e de forma organizada nós temos condições de realizar o cálculo melhor. Temos aqui menos 9, menos 2. Pelo que nós estudamos, sabemos que a resposta é menos 11. E conservamos o mesmo radical, o mesmo índice e mesmo radicando. Menos 9 menos 2 é igual a menos 11, porque números negativos representam dívidas. Eu tenho uma dívida de 9 e outra dívida de 2. No total, eu estou devendo 11, correto? Os outros dois radicais, nós temos mais 3 menos 20, que vai ser igual a menos 17, e conservamos o mesmo radical, mesmo índice, mesmo radicando. A resposta aqui foi menos 17, porque mais 3 é o que eu tenho e menos 20 é o que eu estou devendo. O que eu tenho não dá para pagar a minha dívida toda, então eu vou ficar devendo ainda 17, menos porque eu fiquei devendo, correto? Observe que os radicais que nós encontramos no final não são semelhantes. Logo, eu não posso mais calcular. A nossa adição algébrica chegou ao fim. E a forma mais simples de escrever esta expressão inicial é esta que nós acabamos de encontrar. Tudo isso que fizemos não é difícil. Dá um pouco de trabalho realizar todos esses cálculos, fazer essas decomposições, mas com estudo, com dedicação, torna-se muito simples. E como sempre digo, se ficou alguma dúvida, reveja a aula, pause o vídeo sempre que necessário, tente fazer os cálculos antecipadamente e fazendo tudo isso eu tenho certeza que vocês vão dominar completamente este conteúdo. Bom pessoal, por hoje é só, aguardo vocês na próxima aula. Até mais!